Ok? Hoje a gente vai falar sobre perseverança. Eu queria inicialmente ler com vocês rapidamente um texto que se encontra em Provérbios 24:10. Esse texto fala: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E um pouco avante, no verso 16, fala ainda: vezes tornará a erguer-se, mas os perseverar e insistir são duas palavras diferentes, têm significados diferentes. E eu queria falar um pouco hoje sobre perseverar, mas eu vou dar a entender os dois significados. Insistir é aquilo que a gente faz, a gente tem muito os nossos exemplos de criança, elas são insistentes, elas ficam pedindo com repetições as coisas. A insistência pode ser num conselho, você está dando um conselho a alguém, você insiste em dar certos conselhos. A perseverança, ela é algo que a gente permanece em um objetivo, podendo ser o nosso propósito de vida. Quando a gente persevera, a gente está perseverando em cima daquilo que pode ser o seu propósito, aquilo que Deus designou para que você faça da sua vida. Eu queria contar uma história muito conhecida. Eu já tinha ouvido essa história muitos anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro curso de coach, quando eu comecei a fazer a primeira formação de coach minha, que é a história de uma pessoa chamada Soichiro Honda. Essa pessoa, com 16 anos, ele começou a trabalhar como mecânico e começou a desenvolver as suas tarefas como mecânico. Em pouco tempo, tendo maestria naquilo que ele fazia, ele já abriu o seu próprio negócio. Então ele pensou e já teve a sua primeira grande ideia. Se eu faço tão bem conseguir consertar peças, por que eu não posso fabricar essas peças? E ele tinha um grande sonho. Sendo japonês, ele gostaria de trabalhar na maior fábrica que existia na época. E a maior fábrica então era a Toyota, e é uma das maiores fábricas do mundo até hoje. Então ele começou a desenvolver peças e ele conseguiu demonstrar essas peças para a Toyota. E o controle de qualidade da Toyota reprovou as peças dele. O primeiro não que ele levou da Toyota foi nessa primeira vez que ele chegou lá. Só que qualquer outra pessoa teria tido desistido ali, naquela primeira tentativa. E o Sr. Soichiro, ele pegou aquilo como uma resposta para ele. E ele colocou aquilo como um motivo para ele melhorar aquilo que ele estava fazendo, para poder apresentar mais uma vez. Mais uma vez ele chegou a apresentar as peças para a Toyota, onde a Toyota aí sim deu um positivo para ele, para que ele pudesse colocar as suas peças. Porém, aconteceu um problema. A Toyota, sendo uma grande empresa, ela precisava de uma grande escala de produtividade, e ele não tinha isso. Na época começou a guerra e sumiu umas materiais de construção. Todo o exército ele reteu tudo aquilo que era possível fazer, porque eles precisavam construir. Então ele desenvolveu um modo de fazer uma construção, e ele mesmo construiu a sua fábrica. E ele não parou por aí. Ele começou a desenvolver os materiais e entregar para a Toyota. Só que com a guerra, a fábrica dele passou por duas vezes, ela foi bombardeada. Por 2 vezes ele perdeu quase tudo que ele tinha. E então, durante a guerra, ele começou a fabricar hélices para o exército japonês. E o Sr. Honda, ele era muito perseverante no que ele fazia, ele não desistia. E o seu sonho ainda era trabalhar para a Toyota. Era o que ele queria, o que ele gostava de fazer. Só que depois de tudo isso passou, ele estava se reerguendo. Veio um terremoto no Japão e destruiu praticamente tudo que ele tinha tido muito antes disso acontecer. Mas ele não desistiu, e com poucos recursos, ele teve mais uma grande ideia. Ele viu a falta de um meio de locomoção na época. Então ele desenvolveu um motor que era acoplado numa bicicleta e que as pessoas tinham como
modo de se locomover rápido e com um custo muito baixo, que era um motor pequeno e custava muito pouco para as pessoas poderem andar. Ele não tinha mais recursos para poder fabricar isso, mas ele girou todo o comércio, começou a contactar o comércio no japonês. As pessoas acreditaram no seu projeto e financiaram o projeto dele. Desse projeto, da sua perseverança, nasceu o que é chamado hoje de Honda Motors, uma das maiores fábricas de automóveis e motos do mundo, concorrente direta com a Toyota, aquela mesma fábrica que tinha recusado ele da primeira vez e que ele sonhava tanto em estar trabalhando. Essa é a história de um homem que perseverou muito. Tem uma outra pessoa chamada Albert Einstein, muito conhecida também. Ele diz a seguinte frase: Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo depende da nossa vontade e perseverança. Essa frase é inclusive muito usada por pregadores. Talvez eles nem saibam que ela é de Albert Einstein. Albert Einstein quem foi? Ele foi um alemão, mas ele tem a descendência de judeus. E quem são os judeus? Os judeus são homens que cumprem princípios. E eles são prósperos. Eles fazem parte da maioria dos prêmios Nobel que existem. Eles possuem a maior parte das riquezas do mundo. Porque eles não são somente diferenciados, porque eles são abençoados por Deus. Nós também podemos ser abençoados por Deus. Porém, eles seguem princípios. Eles seguem princípios desde sempre. Eles trazem isso como tradição para a vida deles. Os judeus, eles não somente seguem os princípios básicos para a sobrevivência, mas eles perseveram naquilo que eles fazem. Eles buscam sabedoria. Eles agem conforme aquilo que as Escrituras dizem. Existiram vários outros personagens bíblicos que foram muito perseverantes naquilo que eles faziam. Josué foi muito perseverante. Ana, que não tinha filhos, ela perseverou até que ela pudesse ter filhos. Jó, a gente sabe a história de Jó. E a história de paciência de Jó não foi somente por tudo aquilo que ele passou, mas ele perseverou em Deus para ele poder ter de novo tudo aquilo que ele tinha perdido. E por que não falar da história maravilhosa do maior personagem bíblico que nós podemos ter, que é Jesus. Ele perseverou de tanto que ele foi, de várias maneiras que puderam ter insistido com que ele caísse, mas Jesus perseverou no Pai e ele cumpriu o propósito para aquilo que ele foi chamado. Isso foi maravilhoso e por isso hoje nós podemos perseverar em Deus. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz por cada um de nós. Tem um pequeno texto que eu quero ler para vocês. Ele diz assim: devemos passar pelas tribulações com alegria, pois é pela provação do sentido da vida com fé e amor que um ser cresce para se tornar forte, resistente e perseverante. Diz ainda o Evangelho que é pela perseverança que o nosso homem interior termina o trabalho de ser e nunca desistir antes de ter ganho uma completude e caminhar para a perfeição. Em Deus nós podemos ter essa plenitude, ser integralmente, ter a integridade humana de evitar e desistir das coisas, persistir no Senhor para conseguir alcançar os nossos objetivos. Existe uma colocação muito inteligente que diz que o homem inteligente que não tem perseverança, ele consegue somente ser frustrado do que a gente ter tentado e não ter conseguido. Quando a gente tenta e não consegue, a gente aprende e a gente volta com mais força para poder completar aquilo que a gente não completou. Quando a gente desiste, quando a gente não persevera, isso é sinal de fraqueza. E eu quero convidar você a perseverar para que você possa realmente conseguir as coisas que Deus designou para a tua vida. Eu quero orar rapidamente com você nessa manhã de segunda-feira, para que você possa ter essa semana cheia da graça de Deus, para que você possa perseverar na sua vida, conseguir aquilo que é os seus objetivos, conseguir a prosperidade através dos princípios bíblicos de Deus. Feche seus olhos rapidamente. Obrigado, Senhor, por essas respostas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem
nos dado motivos para perseverar em Ti. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus, que perseverou no seu propósito e nos dá hoje a oportunidade, não só de perseverar em Ti e alcançar a prosperidade, mas também de colocar o nosso investimento lá no céu, na eternidade. Obrigado, meu Deus, porque cada pessoa que está aqui assistindo, que elas possam entender o seu propósito de vida, alinhar os seus princípios e conseguir uma prosperidade no Senhor. É aquilo que eu te peço para cada um, para mim, para minha família e para todas as pessoas que assistem. Que o Senhor possa abençoar a cada um no nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez. Essa foi uma live diferente aqui no meio da natureza, com um som de cigarras que eu chamava quando era pequeno, com o som de algumas coisas da natureza, mas que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que a gente possa ter uma semana abençoada, que Deus possa abençoar a sua vida. Quero dar um tchau aí para todo mundo, um bom dia para quem me deu bom dia, que você possa ser abençoado com essa palavra e que a gente possa ter perseverança juntos. Amém? Bom dia a todos e a gente vai conversando durante essa semana. Amanhã a gente está junto, é o 14º dia, 14ª mensagem. A gente vai terminar com 15 mensagens que fala sobre a prosperidade. A gente se encontra amanhã às 7 horas. Bom dia a todos.